Obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, quero saudar muito efusivamente os senhores professores doutores que estão cá do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. E a primeira pergunta que lhes deixo é se têm sinceras expectativas que desta vez as recomendações expressas neste vosso relatório sejam ouvidas tanto aqui na Assembleia da República como pelo poder político, porque lamentavelmente nos últimos anos em Portugal nós temos vindo a ver o vosso Conselho a opor-se ao aborto, mas o aborto a ser aprovado, ao opor-se eticamente à eutanásia, mas a eutanásia a ser aprovado. O vosso Conselho também se opôs à manipulação indevida de embriões humanos, que também está a ser utilizada, e podemos ir também para o assunto da legalização das drogas, que também foi abordado recentemente e cuja extrema-esquerda continua a levantar e até alguns setores dentro do Partido Socialista. Portanto, a primeira pergunta que lhe deixo é, Sra. Professora, uma pergunta muito política, se tem esperança que desta vez, agora que o PSD está no governo e que é possível fazer uma maioria à direita neste Parlamento, se de facto agora o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida pode ser ouvido e que as suas recomendações tenham alguma repercussão naquilo que são os destinos da nação, para que possamos dirigir o país com um pendor ético, mas também moral e de acordo com aquilo que são as recomendações dos especialistas. Atendendo a este relatório que nos é dado hoje a analisar, em primeiro lugar quero parabenizar-vos pela elaboração do mesmo e também pela tónica que põem na necessidade de alimentar o mundo e pela tónica que põe de que essa alimentação será conseguida pela tecnologia e pela grande agricultura. É manifesto, quando se lê este relatório, que, de facto, na perspectiva dos senhores professores, aquilo que vai tirar a fome do mundo é, de facto, a agricultura tecnológica, a agricultura de precisão ou até, um termo que aqui usam, a agricultura digital. Mas essa agricultura, senhores deputados e senhora Presidente, não é feita pela pequena agricultura, que nós também defendemos e que alguns partidos da extrema-esquerda, que eu tenho a que lamentar que não estejam aqui hoje, querem impor a todo o território nacional. A pequena agricultura, a agricultura familiar de pequena escala, como disse o senhor professor Fevereiro e muito bem, é complementar, mas aquilo que vai tirar a fome do mundo é a agricultura tecnológica, é, digamos, a grande agricultura. E aí é necessário, de facto, essa inovação tecnológica e é necessário também retirar este preconceito ético-moral que muitas vezes está no pensamento hegemónico da comunicação social e de alguns agentes políticos que atacam deliberadamente e constantemente o setor agrário. A consequência disso foi, obviamente, a revolta dos agricultores por toda a Europa recentemente e, consequência disso, é também a mudança de políticas aprovadas em Bruxelas, havendo um volte-face naquilo que era defendido pela própria Presidente do Parlamento Europeu, Ursula von der Leyen, que teve que regredir em algumas das medidas que iam contra a produção alimentar. E isso encontra-se aqui também no vosso relatório, porque, de facto, esta segurança alimentar e este imperativo ético de que falam os senhores professores é um imperativo ético que tem um sublinhado na soberania alimentar, não só nacional, mas como um bloco europeu e também, obviamente, como uma potencial ajuda aos países em desenvolvimento. Nós não podemos ajudar os países em desenvolvimento nas suas crises de fome que vão sendo manifestas e cíclicas se não tivermos a nossa própria soberania alimentar e se não tivermos também excedentes alimentares para podermos atender a essas crises alimentares. E, portanto, o setor alimentar, a produção alimentar, assente na tecnologia digital e na tecnologia de ponta, é, de facto, um setor estratégico, não só para a Europa, mas também para todo o mundo. As recomendações que deixam são basilares e, portanto, acredito que elas serão realmente seguidas. Aumentar a produção de alimentos, que será feita, obviamente, pela grande agricultura e pela agroindústria. Diminuir os impactos ambientais, sem colocar aqui, eu quero saudar isso, sem colocar aqui se os impactos ambientais e as alterações climáticas são antropogénicas ou são algo que existe já no planeta Terra desde há 4.600 milhões de anos, quando o planeta Terra foi formado, que vemos várias eras glaciares, eras quentes e, portanto, sem existência
da espécie humana, e portanto nós temos que atender a estas alterações climáticas como algo que é sempre existente no decurso destes 4.600 milhões de anos do planeta Terra. E, portanto, essas tecnologias que dividem aqui em biológicas e digitais são apresentadas num quadro muito interessante, na página 13, onde nos mostra, e vou terminar, Sra. Presidente, aquelas que são as tecnologias que já foram implementadas e quais as que estão ainda por implementar. E eu gostava de perguntar das implementadas, se acham quais é que são as que estão mais disseminadas e aquelas que estão menos disseminadas e que deveriam ser potenciadas, e as que estão ainda por implementar, quais é que seriam as mais prioritárias. E, por fim, para terminar, Sra. Presidente, gostava que respondessem a um dilema ético, que é aquele dilema ético que se põe sempre na automação, a automação quer agrícola, quer a automação industrial ou laboral, digamos, que é tem mesmo que terminar, o dilema ético. Vou terminar, Sra. Presidente, com esta pergunta, que é o dilema ético de termos a automação e a tecnologia por um lado e por outro lado a perca de empregabilidade e a perca de postos de emprego. Como é que nós podemos responder? Sr. Deputado, já vai mais de 6 minutos, tem mesmo de terminar, Sr. Deputado. Já lhe pedi 3 vezes para terminar, Sr. Deputado, já ultrapassou em mais de 1 minuto o seu tempo. Sobre este choque ético que existe entre a automação e a perca de postos de emprego. Muito obrigado, Sr. Por favor. Diga, Sr. Deputado, para que efeito? Uma interpelação à mesa. Seja mesmo uma interpelação à mesa, faz favor, Sr. Deputado. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Peço a palavra para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, relembrando que na nova grelha aprovada para as audições, os deputados e os grupos parlamentares não dispõem de uma segunda ronda. E, portanto, não dispõem de uma segunda ronda, obviamente que têm que colocar as questões na primeira ronda. Sendo essa primeira ronda... Sr. Deputado, isso não me parece ser uma interpelação à mesa, peço desculpa, não é uma interpelação... Sobre a condução dos trabalhos. Senhor Deputado, a grelha está aprovada... Por favor. Sim, não, mas é sobre a condução dos trabalhos e a forma, sobre a forma como a Sra. Presidente me está a tentar cortar a palavra. Não estou, a mesa já percebeu a interpelação do Sr. Deputado, uma interpelação à mesa. Sr. Deputado, a mesa já percebeu a interpelação à mesa, o Sr. Deputado constantemente julga ou trata as interpelações à mesa como intervenções que não são, a mesa já entendeu o ponto de vista e, portanto, Sr. Deputado, faz favor de terminar. Não, eu vou terminar, mas a interpelação à mesa não tem um quadrante temporal e, portanto, agradecia que me deixasse terminar o meu raciocínio, porque ainda não estava terminado. E o meu raciocínio decorria do facto de não existindo uma segunda ronda e existindo uma tradição parlamentar nesta comissão, nomeadamente da legislatura anterior, em que existia, de facto, uma tolerância perante os deputados nestas audições, que, de facto, fosse dado a tolerância devida aos grupos parlamentares. Eu tive o cuidado de responder à Sra. Presidente de cada vez que a Sra. Presidente tentou interromper uma palavra, dizendo que ia terminar e filo dentro do tempo regimental e utilizando menos de 10% do meu tempo de tolerância e, portanto, acredito que não é necessário a Sra. Presidente estar constantemente a dizer que eu tenho que terminar, porque uma vez dita a primeira vez, eu sei que tenho que terminar e também não lhe fica bem, Sra. Presidente, estar depois da minha intervenção, estar a fazer esse reparo em público diante dos nossos convidados da audição hoje e penso que isso pode ser um tema que deve ser tratado em sede de comissão ou até em mesa em coordenadores. Portanto, não lhe fica bem, Sra. Presidente, estar terminado. Sr. Deputado, já terminou? Já terminou, Sr. Deputado? Não terminei ainda. Terminada a minha intervenção, eu vou terminar. Terminada a minha intervenção, estar a fazer uma reprimenda em público a um grupo parlamentar que é a terceira força política. Portanto, agradecia que no decurso da tramitação dos trabalhos parlamentares tivesse cuidado de não o fazer. Muito obrigado.